Atenção, meus irmãos, como que estamos aí? Estamos preparados para mais uma videoaula? Hoje a gente está entrando na lição do número 7, e o dia de hoje, dia 12 de novembro de 2023. E o título da nossa lição é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Texto áureo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, ou seja, os de casa, né? Se você analisasse esse contexto, né? É igual a animais domésticos e animais selvagens, né? Vamos dizer com essa expressão, né? Então, principalmente aos de casa, aos da fé, aos domésticos da fé, aos adeptos, né? Aos que moram na mesma fé. Gálatas 6:10. Verdade prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Aí, leitura diária ali, né, que a gente tem em nosso estudo diário da semana, cada dia da semana, uma leitura para a gente fazer. E eu vou estar já trazendo um subsídio que vai nos auxiliar naquilo que você já leu. O que eu vou ler aqui, meus amados, não tá na tua revistinha. Eu já vi pessoas falando que só ouve o que eu falo e depois responde lá no final com a acordo que eu vou falando, mas o que eu falo não tá na revistinha de vocês. Então, se você quer achar a resposta daquilo que você vai responder, tá na tua revistinha, não tá naquilo que eu tô falando. Eu tô trazendo um acréscimo sobre aquilo que você tem que ler, amém? Então, eu vou trazer a primeira introdução. O envio de missionários ao campo requer planejamento com o propósito de cuidar integralmente dos missionários e sua família. Esse cuidado abrange todas as esferas da vida do missionário no contexto cultural específico em que missões será realizada. Nesse aspecto, a adaptação de uma nova realidade transcultural do missionário e de uma família impõe um desafio complexo para a igreja que envia. Refletir sobre esse desafio é o tema dessa lição. Objetivo da lição: explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários, elencar, ou seja, fazer, né, disponibilizar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Motivação: as necessidades dos missionários precisam ser comunicadas com precisão a fim de que haja conscientização da realidade do campo missionário, além de conclamar períodos de consagração, de oração e de jejum pela família dos missionários do campo. São iniciativas singelas e simples que têm impactos permanentes na vida do missionário. Na lição passada, nós estudamos a respeito de 3 formas de se envolver com missões: orar, contribuir e ir ao campo. Na lição dessa semana, nós vamos estudar a respeito do cuidado integral no envio do missionário e a sua família. Por isso, para introduzir a lição dessa semana, enfatize a importância da igreja sentir-se responsável pelo envio missionário. Relacione a importância do sistema de apoio local com a obra de fé e missões e afirme que tudo isso deve contribuir, como tudo isso pode contribuir para um objetivo. Vamos lá. Fazer Cristo conhecido e adorado em todo lugar. A ideia aqui é construir uma ideia de responsabilidade coletiva a respeito do envio e manutenção dos missionários, né, no campo. A lição dessa semana nos convida a cuidar dos nossos missionários. Há muitas formas de fazer isso: orando, planejando ações eficientes, comunicando necessidades do campo, elaborando campanhas de auxílio, enfim. Desse modo, devemos assumir a responsabilidade de cuidar dos nossos missionários. E a palavra-chave, né, dessa semana, da lição dessa semana, é responsabilidade, né? Falei na aula passada. E logo após, mais um subsídio, diz assim:
o princípio de ação incorporada ou associação de igreja para ação e serviço em conjunto. A independência das igrejas é maravilhosamente equilibrada pela interdependência das igrejas e dos membros, tão bem exprimidas pelas metáforas do corpo, do templo, da edificação, do sacerdócio e da casa. Nenhuma igreja local é corpo, templo, edificação, sacerdócio ou casa completo. Realmente, ninguém vive para si mesmo, e nem mesmo a igreja local. A força na mobilização e coordenação adequada de nossa interdependência, que resulta em unidade de propósito e ação. Isso precisa ser enfatizado várias vezes, para ter-se força, ordem, eficiência e unidade é necessário que haja organização, mesmo dentro do sacerdócio dos cristãos. Eu quero que você preste atenção, né, ali no que tem o tópico de número 3, que diz maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários, na página 32. Está no meio, na parte B ali. Tem um versículo que diz que está ali descrito no livro de Romanos 12:13, que diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, às vezes, quando eu pergunto, né, para algumas pessoas assim, como que tá? Tá bem? Como que você tá? Essa palavra, quando se dirige do pastor, não é necessariamente perguntar se você está bem, se você comeu, se está unicamente ali feliz ou triste, mas sim como que está o ministério de Deus na tua vida. É a hora da pergunta na qual as pessoas se retraem e trazem uma mentira, né? Não querem se abrir, não contam os problemas, aflições, e por isso que algumas pessoas saíram da nossa igreja, porque não se abriam. E eu fazia a mesma pergunta para elas: como que tá? Como tá as coisas? Como tá o trabalho? Tá bem, pastor? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E poucos dias depois, a gente só sabia as notícias que estavam mandando embora do emprego, o emprego estava ruim, estava passando necessidade. E eu pergunto assim, que tipo de unidade é essa? Que unidade de corpo é essa? Que unidade, né, de sacerdócio é essa, né? Se fazemos parte da mesma igreja, né, do mesmo grupo de pessoas, como que eu entro em negligência de poder contar com o meu pastor, que estou passando por momentos de dificuldade, momentos de fraqueza? E a mesma coisa, meus amados, é nos dias quando a gente convoca você para pregar. Quando você recebeu o convite para pregar, trazer a palavra, automaticamente receba um convite se você está bem para pregar. Porque se você não estiver bem, meus amados, é óbvio que a pregação não vai ficar boa. Você vai estar vazio, você não teve tempo para... Talvez por problemas, por dificuldade, talvez por falta de tempo, talvez por desleixo, talvez por preguiça. Então aquilo que você vai apresentar para os teus irmãos que... perante Jesus, né, perante Deus, num culto, né, de adoração, vai ser algo assim chulo, vamos dizer com essa expressão. Então é muito importante, quando você ouvir dos teus pastores, né, de alguém que está acima de você perguntando como você está, é realmente para você poder contar as tuas necessidades, tuas aflições. Ó, pastor, tô passando aflição na minha casa, tô passando por um período de briga com a minha esposa, ou vice-versa com o meu esposo, me ajuda em oração, vamos levantar um clamor. Aqui a gente vai ler aqui, né, a respeito do jejum, de oração, orientação. Então, meus amados, não fique acanhado, não deixe as aflições, as dificuldades, né, não começar a afundar o teu barco para depois você contar: pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sendo que tem coisas que a gente poderia estar evitando, né, entrando com uma ação de oração junto com a igreja. E a mesma coisa acontece sim com o campo missionário. Você vê aqui que o campo missionário é bem diferente da visão, né, que a gente tem, né, de missionários na nossa igreja, mas não é diferente. Pensamos que seja, né, mas não é tão diferente assim, porque o missionário é levantado para ir ao campo missionário e trazer as ovelhas, né, levantar outras igrejas, outras congregações, evangelizar, trazer pessoas para a igreja. Talvez falta essa orientação, né, do ministerial do pastor para o campo missionário. Então, assim, às vezes a gente olha assim, algumas pessoas: aquilo ali acho que nós podemos levantar como missionário. Eu já olho, mas ele faz missões? Ele sai evangelizar? Ele tem a vontade dentro dele de ir para outro campo missionário, abrir outra congregação?
Então a gente tem essa dificuldade, né, da pessoa não querer, né, não estar afim de fazer, e às vezes recebe a carteirinha, né, seja de missionário, de obreiro, de cooperador, e não exerce. Então aqui está nos ensinando um pouco do que é missões dentro da Igreja de Cristo, né, de como era lá atrás, não é a invenção de agora, né, de como era no tempo de Paulo, de como ainda continua sendo, né, missões é isso, meus amados, aí para o campo missionário, aí atrás das ovelhas, e a igreja dá todo o amparo para o missionário. Vamos para as nossas... Não, tem mais um subsídio aqui para a gente ler. Vamos lá. Cooperação missionária. Em nossos dias de tensão, obscuridade e buscas, fazemos bem em olhar em mais intimidade e confiança para Paulo como um exemplo, e para o Espírito Santo, e assimilar um pouco de seus princípios orientadores de cooperação e missões. Será fácil para nós adotarmos uma verdadeira parceria, pois ela elimina os aspectos de contra, lado a lado, superior, concorrência e anulação. Cooperação e missão é um conceito sagrado e amplo de iguais unidos, né, por uma confiança mútua, um propósito único e um esforço único, aceitando responsabilidades, autoridade, elogio e culpa iguais, compartilhando tarefas, alegrias, tristezas, vitórias e derrotas. Isso significa planejamento em conjunto, legislação em conjunto, programação em conjunto, e envolve as igrejas que enviam e acolhem em uma mesma base, cooperação, de igualdade e mutualidade em missões é tanto uma atitude, uma relação espiritual, social e teológica, uma filosofia de ministérios, um estilo de vida missões, quanto é um padrão definido de relacionamento entre missão e igreja, para efeitos de administração e legislação. Então é algo assim, meus amados, tem que ser, né, não pode ser se auto-intitulado, não pode ser, eu acho que podemos levantar um missionário ali, um missionário aqui, não, tem que ser com responsabilidade. Se a igreja vai ter amparo para, né, tá dando amparo para esse novo campo, enviar tipo, um pregador, né, um novo pastor, para ele assumir uma congregação. Então a igreja local, a igreja matriz, né, a igreja mãe vai ter que dar o subsídio, vai ter que estar auxiliando, vai ter que estar indo lá, vai ter que ter um feedback de como está o campo, como que está o espiritual desse obreiro que está no campo, como que está a família, né? Se ele está bem amparado, se está passando por necessidades. E caso precise de intervenção, de oração, de jejum, a igreja mãe tem que se levantar em clamor em pró, né? Porque é a responsabilidade de todos. Então, aquela igreja ali está representando a imagem da igreja mãe. Então, não importa se é pequenininha, se é simples, mas é a placa, né, da igreja mãe. Então, ambas são o mesmo corpo. Então as duas têm que andar em o mesmo propósito. Vamos para o nosso questionário? O questionário de hoje diz assim. Pergunta de número 1. Cite pelo menos 2 princípios que devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob a sua responsabilidade. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Atos 6, do 1 ao 24. Amém? Essa é a resposta da número 1. Agora a pergunta de número 2. Segundo a lição, qual é o objetivo das missões? Resposta. O objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Amém? Pergunta de número 3. Que tipo de cuidado o missionário precisa receber da igreja local? Resposta. O missionário precisa de cuidados integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Pergunta de número 4. Que conhecimento a igreja local deve tomar em relação à comunicação do campo missionário? Resposta. A igreja local deve tomar conhecimento
de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Amém? Pergunta de número 5. Que oportunidade a igreja local pode franquear aos missionários? Resposta: é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. 1 Coríntios 8, 1 ao 7. Amém, meus amados? Essa foi a lição do dia de hoje. Espero que você tenha entendido. Igual eu sempre falo, não fica com dúvidas. Os hinos da lição próxima, da lição de número 8, que tem o título de Missionários Fazedores de Tendas. Tá lá, os hinos sugeridos da harpa é o hino de número 103, 217 e 417. Vamos de novo? 103, 217 e 417. A palavra-chave é profissão. Amém? Agora eu vou pedir pro Espírito Santo me revelar quem está estudando e quem não está estudando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. O Espírito Santo vai mostrar agora, hein? Deixa eu olhar bem aqui, ó. Tô vendo.